Mecanismos bacterianos de patogenicidade e fatores de virulência, com o apoio bibliográfico de Tórtora. Então, primeiramente temos que distinguir 4 conceitos que são fundamentais. Primeiro, virulência, que a gente tem os fatores de virulência, que é essa capacidade de gerar uma doença grave ou fatal. Então, são os antígenos que os micro-organismos têm, tanto vírus quanto bactéria. Então, essa capacidade de infecção, os mecanismos que elas têm, proteínas de superfície, toxinas. Né? Então, vamos olhar alguns vírus que acabam contagiando mais que outros, a capacidade de contágio, como no caso o Covid em relação a outros. Né? Então, algumas bactérias também acabam contagiando mais, essa capacidade de contágio, contaminação e virulência. Então, essa capacidade de poder se fixar em células. Tá? Depois nós temos a infecção, capacidade de superar as defesas do organismo, entrar nas células ou não entrar, mas mesmo assim superar essas defesas. É uma infecção no caso. Então essa é uma característica. Patogenicidade é a capacidade que essa infecção resultado dos fatores de virulência tende a gerar uma doença, desenvolver no indivíduo. E aí, consequentemente, a doença que é a manifestação clínica, no caso dessa infecção. Então, temos que tomar cuidado também que nem toda a infecção gera uma doença. Então, temos situações assim que a pessoa é assintomática, não desenvolve os sintomas, como do Covid, por exemplo. Nós vamos ter situações também, infecções urinárias, que a pessoa tem, se realizar uma cultura de urina, ela vai apontar como infecção, mas ela é colonizada pela bactéria, ela já está colonizada, então ela não tem manifestação clínica o que poderia ser considerado uma doença. Tá? Então nós temos que tomar esse certo cuidado quando se fala em infecção e doença, que não são as mesmas características que as definem. Então aqui o que nós podemos entrar? Entendendo esses mecanismos microbianos de patogenicidade. Quando olhamos aqui nesse conceito de Tórtora, se olharmos aqui, ele diz, o equilíbrio entre o hospedeiro, o micróbio, encontra-se, né, quando está a favor do micróbio. Então, isso quando nós temos, no caso, uma situação de infecção ou doença. Então, ele coloca essa questão. Quando você tem um desequilíbrio a favor do micróbio, você tem uma infecção ou doença, que logo não quer dizer a mesma coisa como nós falamos há pouco. E aí nós temos esses mecanismos de patogenicidade que são fundamentais para conhecê-los. Então, para entendermos como é que se estabelece um quadro de infecção, nós vamos trabalhar primeiramente no entendimento que são essas portas de entrada. Então, para que o micro-organismo possa entrar no organismo, tem que atender o que se chama de portas de entrada. Primeiramente, essas membranas mucosas. Então, trato respiratório, gastrointestinal, urogenital, conjuntiva, são as mucosas, onde muitos micro-organismos penetram através dessas mucosas para causar esse processo de infecção. Depois nós temos a pele, como tecido, no caso, tegumentar, quando muitos micro-organismos podem colonizar a pele e causar infecções. O próprio furúnculo é um que pode passar pela pele, né, ter essa capacidade, que seria algumas bactérias, streptococcus, fazer essa capacidade aí. E a via parenteral. A via parenteral, no caso, se caracteriza com uma lesão na superfície da pele e que permite a entrada desses patógenos,
bactérias e vírus, para os tecidos, no caso subcutâneos. Então nós vamos ter aí, por exemplo, lacerações, né, ou cortes que aconteçam, podem ser acidentais, um procedimento cirúrgico. Nós vamos ter mordidas de animais que podem introduzir, por exemplo, vírus da raiva, né, ou também, no caso, os endósporos bacterianos do tétano. Nós temos as picadas dos insetos, que transmitem muitas doenças, febre amarela, dengue, chikungunya, né? Todos esses vírus que podem ser transmitidos através, portanto, da picada de insetos. Então, essa é a via parenteral. Ou situações de agulhas também, né? Objetos perfuro-cortantes que podem transmitir, como hepatite e muitas outras doenças. Essas seriam as portas de entrada. E, obviamente, que cada micro-organismo tem suas portas de entrada prediletas. Elas simplesmente acabam escolhendo, ou já por uma evolução, essas características. Então, bactérias e o vírus que atingem algumas mucosas são aquelas mucosas. Nós vamos perceber em outras. Então, é em função das proteínas de recepção que tem na superfície dessas células que tem uma compatibilidade com os antígenos produzidos pelos micro-organismos. Isso torna essas células mais predispostas. Outra situação, então, que permite o desenvolvimento da infecção e que precisa ser contada é o número de micróbios invasores. No caso, a gente vai falar dose infectante. Então, se eu tiver uma pequena dose de vírus ou bactérias, por vezes não desenvolve a doença. Não desenvolve a doença. E também a aderência, que nós vamos ter a capacidade desse micro-organismo se aderir à superfície de uma célula para que possa causar essa infecção. Isso tem a ver, portanto, com os fatores de virulência que colocamos ali, né? Nesse caso aqui, quando falamos em penetração e evasão das defesas do organismo, então cápsula, veremos que são estruturas na superfície das bactérias que garantem, no caso elas, a fixação em determinados hospedeiros, como também a proteção, mais pela proteção. Então nós vamos ter muitos micro-organismos com essa capacidade. Outros componentes da parede celular, como antígenos produzidos pelas bactérias que tem na superfície. Aí nós temos as enzimas que são secretadas, hialuronidase e enzimas outras. Variação antigênica, vamos observar também, invasivas e crescimento intracelular, como nós temos muitas bactérias que o fazem. Na sequência, vamos ver também os danos às células hospedeiras, sideróforos, o dano direto, toxinas e endotoxinas, conversão lisogênica, efeitos citopáticos, são essas características. E as portas de saída. Portas de saída é o local por onde o micro-organismo sai, para que ele possa muitas vezes contaminar ou se propagar. Então vamos ver pelas mucosas. No caso das gripes, é através das gotículas de saliva, do próprio ar, umidade do ar, que nós devolvemos para o ambiente novamente materiais virais ou bacterianos, ou pela própria mucosa do trato gastrointestinal, que também são expelidos patógenos por onde muitas vezes entraram. A pele também, se formos olhar, né? Muitos vírus têm essa capacidade de fazer isso. Via parenteral também pode ser uma porta de saída, né? Uma contaminação de um objeto, de uma agulha, por exemplo, foi contaminada, e aí que ela pode passar, no caso, para outra, na mesma condição de porta de entrada. Então, portas preferenciais, é o que destacamos. Então, cada micro-organismo tem sua porta preferencial. Bactérias do tipo enterohemorrágicas, que causam hemorragias no intestino, obviamente que vão causar somente, vão infectar células do epitélio
gastrointestinal, porque essas células têm receptores que são específicos para essas células. Assim como nós vamos ter bactérias que causam infecções urinárias, que têm receptores específicos, antígeno O específico para as células do sistema urinário, porque essas células são diferentes em sua superfície quanto às proteínas que existem lá. Então essas são as características. Então a doença, tá, tem relação direta com o decorre, né, dessa patogenicidade, né, uma infecção, mais o DI. Então doença, obviamente, aqui vamos também colocar com outra questão da infecção. E lembrando que doença e infecção não são a mesma coisa. Então a virulência é expressa pelo DI, que é a dose infectante. O que acontece? Tá? Então, para você ter uma dose infectante, você tem que ter uma quantidade X de micro-organismos para que possam desenvolver a doença e entrar por aquelas portas preferenciais. Então, vamos no caso do bacilo anthracis, né, dos esporos dele, o bacilo anthracis. Então, na pele, bastam 10 a 50 esporos para causar uma infecção. Tá? Se for justamente por uma laceração, a introdução de algo assim, né? Como endósporos também, se formos olhar do Clostridium tetani, uma pequena quantidade é suficiente para te causar, no caso, uma infecção. Porque justamente nesses locais nós não temos uma presença enorme de anticorpos ou células que possam fazer esse controle, justamente porque a entrada de endósporos ocorre pela boca, pela mucosa bucal e, consequentemente, a mucosa gastrointestinal. Então, nessa gastrointestinal, o organismo já tem mecanismo, já reconhece antígeno, já tem ali capacidade de controlá-lo. Ao passo que esse micro-organismo entrar, como poderíamos dizer, pela porta dos fundos, ele vai causar uma infecção. Então, por inalação, tá, nós vamos ter 10.000 a 50.000. Então, um número maior por inalação para causar uma infecção. Justamente porque não é a forma normal do micro-organismo entrar. E pelo gastrointestinal, teríamos que ter de 250 a 1 milhão de no caso, endósporos, para causar essa infecção. Ou seja, porque essa é a porta natural de entrada. O organismo está preparado para essa porta natural. Por isso, numa guerra microbiológica, o que fizeram? No caso bacilo, foi enviado, né, enviaram pó. Tá? Não foi enviado em alimento, porque alimento não vai causar. Dificilmente alimento vai causar a infecção no indivíduo. Né? Então você vai conhecer uma porta de entrada pela qual possa causar um dano para o indivíduo. Essa é a lógica das armas biológicas utilizadas. Nesse caso aí, é a mesma lógica utilizada na produção de vacinas. Você precisa ter uma quantidade exata ou aproximada de antígenos para causar uma imunidade, tá, artificial, tornar o indivíduo imune. Se formos olhar um exemplo aqui no oeste catarinense, boa parte das pessoas já entraram em contato com o vírus de hepatite B, já tiveram contato com esse vírus. Mas, no entanto, muitos não desenvolveram a doença. Por que isso? Porque a dose infectante foi pequena. Então você vai ter uma contagem de anticorpos, tá? Anticorpos, que ela não é proporcional, no caso, ao que seria de uma infecção. Nesse caso, é necessária uma imunização, tá, para a produção de anticorpos ou sensibilização de células B e células T para que produzam uma quantidade X de anticorpos para que quando uma dose elevada de antígeno, com um DI capaz de causar uma infecção, pelas portas preferenciais, né, acabem controlando esse micro-organismo.
Então essas são informações relevantes e importantes. Nós temos aqui agora quanto à patogenicidade, ou seja, a capacidade que aqueles antígenos têm, portanto, de causar uma doença. Então nós vamos ter vários mecanismos para isso. E isso depende, portanto, dessa aderência do patógeno ao hospedeiro. Então, olhando aqui, o que nós temos? Algumas características de superfície das bactérias que promovem essa aderência são o glicocálice na pele, os pelos, fímbrias, flagelos que tem. Depois nós vamos ter outras formas de característica. Então nós temos nesse caso aqui o patógeno e aqui esse antígeno, a parte ligante, que a gente chama de adesina. Tem vários nomes genéricos, um nome genérico para considerar aquela parte que se liga do antígeno. Então tem antígeno O, tem antígeno tal, e a gente chama comumente de adesina, aquela que causa a aderência. E um receptor celular, o qual permite que essa célula tenha compatibilidade e aí ela possa causar, no caso, essa devida infecção. No caso ainda, então, esses são os fatores de virulência que vamos falar aqui sobre as adesinas e muitos outros, e que cada um vai ter um nome específico para a bactéria ou conforme o tipo de patogenicidade que possa trazer. Nesse caso, o que nós temos? Mais especificamente agora, os componentes, portanto, dessa parede celular, aqueles fatores de virulência que causam, portanto, a determinada patogenicidade ou a infecção. Então, nós vamos ter o Streptococcus pyogenes, que ele é responsável por muitas infecções sérias, portanto, né, Streptococcus pyogenes, e que o piógenes tem, no caso aqui, na superfície dele, essas proteínas M. Essas proteínas M, elas medeiam a fixação das fibras com o receptor, fazendo com que esse processo seja acelerado, garantindo maior contaminação, portanto, infecção. Depois nós temos a Neisseria gonorrhoeae. A Neisseria gonorrhoeae é composta de uma proteína chamada proteína OPA. Essa proteína ela está presente aqui na superfície dessa célula. Então verificamos aqui os pelos que também atuam, tem antígeno na superfície, fixam, no caso, num receptor aqui. Nós temos um receptor para esse pile e para os demais. E essa proteína OPA, ela atua fortalecendo esse processo de infecção. Por isso que tem algumas bactérias que elas são têm fatores de virulência mais fortes, elas causam maior infectividade e, consequentemente, maior chance de patogenicidade. Isso, obviamente, que quanto mais rápido a bactéria se multiplica, maiores danos, nós vamos ter isso. Assim como nós vamos ter a Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, tem um ácido micólico. Esse ácido micólico, ele está em torno da bactéria e que dificulta, inclusive, o isolamento dela, a identificação dela pelos métodos comuns de coloração. Se olharmos aqui, no caso, nós temos as células pulmonares, mas aqui nós temos, portanto, essas bactérias aí, os micrococos, que elas têm essa forma filamentosa. Aqui destacando as células pulmonares no esfregaço. Mas estaria aqui em vermelho, portanto, esses Mycobacterium tuberculosis, portanto, e que tem esse ácido micólico na superfície. No caso, Mycobacterium, que lembraria a imagem de filamentos ou fungos, algo assim, mas são bactérias alugadas. Então, esse ácido micólico também protege as bactérias, inclusive contra determinados antibióticos. Por isso que o uso prolongado de determinados antibióticos no tratamento da tuberculose, porque eles atuam como um fator impeditivo na entrada, no caso, do antibiótico na travessia para atingir a bactéria. Aqui nós temos um caso da Shigella.
Shigella bactéria que causa diarreias, muito séria, por exemplo, na produção animal, que pode causar isso, né? E que ela tem também alguns mecanismos. Então, como é que a Shigella faz? A Shigella passa pelas células M. Então, boa parte das células, das bactérias que causam infecções gastrointestinais, elas têm a capacidade de passar pelas células M. Células M, lembrando, são células que fazem parte das placas de Peyer. Nessas regiões, então, as placas de Peyer, são regiões onde o organismo consegue acessar antígenos presentes nessas regiões aí, para identificá-los e, consequentemente, produzir anticorpos contra, para causar a imunidade natural. Então, o nosso organismo toma contato com esses antígenos externos, sejam bacterianos, virais, outros, através das células M. Seriam algumas portas de entrada que o organismo controla a entrada desses micro-organismos. No entanto, algumas bactérias conseguem burlar e passar, porque são locais mais frágeis. Então, elas produzem alguns fluidos, e conseguem se ligar e passar e atingir a parte interior aqui, a camada subcutânea, atingir macrófagos, que estão aqui. Então, nas placas de Peyer nós temos uma grande quantidade de macrófagos, e que o objetivo capturar, portanto, esses antígenos aí. No entanto, essas células conseguem, a Shigella, escapar dos macrófagos, muitas vezes até causando a morte delas, e com isso invadem as células epiteliais, que é o objetivo delas, e causam um rearranjo no citoesqueleto, produzindo até actina, proteínas, e que levam um rearranjo no citoesqueleto, e consequentemente isso faz com que projete a célula para as células vizinhas, levando, no caso, inclusive, à morte celular, a mortalidade, no caso, morte celular. Então, essas são situações que levam, portanto, a danos do epitélio, hemorragias, e, consequentemente, pode levar até o óbito das pessoas. Então, o Shigella tem essa característica e, portanto, se caracterizar numa infecção desta monta. Cápsula. Então, cápsula, ela tem duas funções na bactéria. Ela pode ajudar, no caso, enquanto um fator de virulência da bactéria. Então, vamos ver aqui a cápsula. Nós temos várias situações aqui de bactérias que podem ter Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza, Bacillus anthracis, Yersinia pestis. Essa aqui no caso, lembrando que é da peste negra, Bacillus anthracis, que causa, no caso, sérios problemas na produção animal, né? E aqui nós temos a Haemophilus influenza, bactéria muito comum em ambientes hospitalares, Klebsiella pneumoniae, responsável pelas infecções urinárias e infecções respiratórias de todas as ordens, né? E Streptococcus pneumoniae também. Então, essas têm uma parede, uma cápsula externa, formada por um açúcar, uma concentração muito forte, e que ajuda na aderência, tá, ao hospedeiro, e dificulta também os anticorpos acessarem muitos dos antígenos. Então, também as bactérias utilizam como uma forma de escape das defesas do organismo, contra anticorpos, contra enzimas que o organismo produz, contra a fagocitose. São vários mecanismos que ela utiliza. Mas, então, ela utiliza enquanto antígeno, enquanto uma forma de escape, né, uma forma de escape das defesas do organismo. E aí a gente consegue visualizar na superfície também destas outras células aqui, essa camada formada pela cápsula, e que não tem nada a ver, no caso, com a parede celular. É algo diferente, portanto, é mais uma característica. Então, como vemos, nem todas as bactérias têm cápsula.
o que nós temos aqui, Streptococcus é uma gram-positiva, Klebsiella uma gram-negativa. Então, nós vamos ter bactérias gram-positivas e gram-negativas que podem desenvolver a cápsula. Essas, então, seriam as características relacionadas a alguns gêneros bacterianos, e que não está especificamente ligado se é gram-positivo ou gram-negativo. Então, tem a ver com o gênero bacteriano. Aí nós temos uma outra característica, que é o biofilme, ou os biofilmes. Então, muitas bactérias, as bactérias conseguem viver sozinhas. Mas quando os ambientes se tornam um pouco hostis, começam, no caso, a ficarem secos ou condições mais adversas, elas se agrupam. Então, as bactérias podem já ter na sua superfície alguma cápsula, alguma coisa, mas isso não impede das bactérias se agruparem, formarem grupos e aí secretarem essas substâncias aí. Seriam algumas glicoproteínas que as protegem no caso. Isso não tem nenhuma relação com a cápsula, então seria uma secreção produzida por elas. Muitas bactérias fazem isso. Helicobacter pylori, que está no intestino e que causa úlceras, ela tem essa capacidade. Muitas bactérias que estão presentes, no caso, em equipamentos ou materiais cirúrgicos hospitalares, como catéteres, válvulas mecânicas, desenvolvem biofilmes. Inclusive, no caso, fungos, as cândidas desenvolvem biofilmes. E esses biofilmes têm sido um entrave, especialmente para o uso de antimicrobianos. É uma razão também porque no tratamento de úlceras, você tem um tratamento prolongado, muito prolongado, em função de que boa parte dessas bactérias produzem biofilmes. E essa é uma característica até genética de transmissão via plasmídio que pode acontecer. Como posto aqui, o CDC estima que 70% das infecções humanas envolvem biofilmes. Então, essa é uma característica mais séria porque dificulta a atuação do antimicrobiano. Não consegue atingir a célula por essa barreira primeira secretada por todas as bactérias. É algo a mais que elas secretam que forma esse biofilme. Então, no caso, o limo é um exemplo. Quando abrimos alguma fossa, algo assim, um cano, percebemos que a gente imagina que é uma gordura. Aquilo não é gordura, aquilo é biofilme produzido pelas bactérias que estão ali naquele ambiente. Então elas fazem isso para se proteger de substâncias muitas vezes eliminadas, detergentes ou outras substâncias que as atingem. Então elas produzem essas substâncias aí como uma forma de proteção. Enzimas. Temos também algumas enzimas produzidas, portanto, e que as bactérias garantem para se proteger ou para fugir de determinado hospedeiro. Então, o que nós temos aqui? Temos exemplo das coagulases, as quinases, hialuronidase, colagenase e proteases, no caso, né? Protease IgA. No caso, coagulases, enzimas que coagulam o fibrinogênio no sangue, produzido pelo próprio sangue, né? Então, os coágulos, eles protegem a bactéria contra a fagocitose. Então, nós vamos ter muitos casos aí, como Streptococcus, envolvidos no caso de furúnculos aí, as quinases, que são produzidas por Streptococcus pyogenes, e também os demais Staphylococcus, degrada fibrina no caso dos coágulos. Então, o sangue produz às vezes um coágulo para fechar, para inibir a disseminação de determinadas colônias bacterianas. E essas quinases degradam aquele coágulo, propiciando com que a bactéria possa se disseminar. E a hialuronidase, então secretada por Streptococcus, que vai justamente causar a quebra das ligações entre as células nos determinados tecidos.
colagenase, no caso do Clostridium, também quebra o colágeno. Um caso também, muitos estafilococos também produzem colagenase. E aqui as proteases IgA. Então nós temos Neisseria gonorrhoeae e Neisseria meningitidis, que elas conseguem, essas enzimas, destruir o IgA, que são anticorpos produzidos pelo organismo para atacar um determinado antígeno. Então, na presença de anticorpos que geralmente são eliminados para os epitélios, e essas Neisseria gonorrhoeae acabam destruindo o IgA e tornando ela mais resistente quanto uma primeira barreira de defesa do nosso organismo, o sistema imune específico. Nesse caso aqui temos esses fatores de lesão, citando alguns deles. Então, uma bactéria que atinge, portanto, chega a uma superfície de um epitélio, ela libera, nesse caso aqui, hialuronidase, que quebra as ligações entre as células, como por exemplo os hemidesmessomos, que fazem essas ligações aí. Lembrando uma analogia que no caso os espermatozoides levam na região do acrossomo hialuronidase, que é justamente responsável pela quebra das ligações da zona pelúcida que envolve o óvulo, para que o espermatozoide possa passar. Então, essas células que possuem essa enzima tem essa função de causar essa quebra. E com isso, fazer com que a célula consiga atingir tecido subcutâneo, né? O organismo tende a reagir, né? E muitas vezes a própria bactéria produz coagulase, que coagula o fibrinogênio, formando uma cápsula. Como no caso nós temos os exemplos aí dos próprios furúnculos, né? E cápsulas produzidas pelos organismos para se protegerem contra as bactérias. Quando no caso o organismo ele cessa sua defesa, cai sua defesa, podem produzir outras aqui, como exemplo, streptokinase. Essa streptokinase tende a destruir, consequentemente, essas barreiras produzidas, fibrinogênio, e a bactéria consegue se disseminar pela corrente sanguínea. Aí nós temos outras características de penetração da célula, portanto, quanto ao fator de virulência, que é a alteração do citoesqueleto da célula. Nós temos várias que fazem isso, bactérias. Então nós temos Salmonella, é um exemplo, Salmonella typhimurium, é um caso, Escherichia coli, as enterohemorrágicas, que tem essa capacidade. Então o que essas bactérias fazem? Elas também chegam, como a Salmonella, chega numa célula M, observando aqui, que é aquela célula que consegue promover aquela entrada, né? Ela, com os antígenos de superfície, ela faz com que a célula M mude sua conformação. Obviamente que a célula M ela já não é tão retinha essa base dela, ela já tem conformações aqui. Então aquela característica da bactéria é acentuar essas alterações a nível da superfície celular, fazendo com que a célula M consiga englobar. Então estimula uma fagocitose. Com isso a bactéria passa pelo epitélio, pela célula M, os fagócitos e, portanto, tendem a atingir, consequentemente, a corrente sanguínea. E depois o organismo, obviamente, quando se dissemina, tende a controlá-lo. Então essa é uma característica. Nesse slide conseguimos perceber como isso funciona. Então aqui nós temos uma célula M, essa região, esse antígeno presente na região dos flagelos, atinge a superfície da célula M, que leva a uma alteração da superfície, a célula passa aqui numa célula mononuclear, que seria um monócito, um macrófago, ela é englobada, ela consegue fugir desse macrófago,
né, vai gerar uma inflamação em função de que os macrófagos produzem essas interleucinas todas. Então nós vamos ter neutrófilos também atingindo, e aí um desenvolvimento de uma cadeia do próprio ROS, que é produção de água oxigenada, né, reação com água oxigenada, que vai levar, consequentemente, a uma disseminação e também uma própria destruição da bactéria. E aí segue o ciclo de transmissão. Conteúdo, portanto, para as aulas presenciais, que nós vamos nos apoderar dessas informações para discutirmos presencialmente, de maneira mais aprofundada, esse ciclo de infecção. Variação antigênica. Bem, variação antigênica quer dizer que variação de antígeno. Então, muitos micro-organismos conseguem alterar seus antígenos de superfície, fazendo com que consiga fugir dos anticorpos produzidos. Se caso o organismo tem um tipo de anticorpo, lá pelas tantas ele consegue produzir um outro antígeno. Então, isso é comum, por exemplo, na Neisseria, Neisseria gonorrhoeae, que tem essa proteína OPA, como já comentamos, superfície. E a alteração lá nos genes, na presença dos genes, consegue produzir RNA, no caso RNA mensageiro, diferente, consequentemente produzir lá nos ribossomos, né, uma proteína OPA diferente. Então essa é uma característica que muitas bactérias têm. Isso também tem em alguns influenza vírus, que tem essa capacidade de ter essa variação antigênica, e que muitas vezes as pessoas confundem como um outro vírus, como seria o mesmo no caso. Uma situação de uma infecção mais prolongada que pode acontecer com um vírus. Em algumas pessoas, o vírus tem um ciclo mais curto, em outras pode ter um ciclo mais demorado. Vai depender dessa capacidade do vírus poder expressar essa variação antigênica ou não. Então, como os patógenos bacterianos danificam as células do hospedeiro? Então, primeira coisa, utilizando os nutrientes, que são uma característica, o ferro é um nutriente que é importante para as nossas células, mas também é importante para as bactérias, para a sua produção de energia. Então, nós vamos ter aqui os siderófilos, são importantes, temos nas nossas células mitocôndrias, que são importantes e que retêm o ferro. Então, bactérias produzem esse siderófilo e capturam o ferro que temos na nossa corrente sanguínea, a partir da própria hemoglobina, para poder se reproduzir. Então, essa é uma forma, no caso, de danos que causam nas células, na corrente sanguínea. Dano direto, no caso, quando essas bactérias, englobadas uma vez, se reproduzem e rompem as células. Então, nesse caso, temos como exemplo, né, protozoários, pode acontecer, coli, Shigella, salmonella, Neisseria gonorrhoeae. Então, aí nós temos um exemplo da Escherichia coli uropatogênica. Essa uropatogênica tem lá a sua patogenicidade, etc., como foi discutido, antígenos específicos, antígeno O, que tem um fator de virulência. Uma vez que essa célula ela infectou os epitélios da bexiga, né? Epitélio da bexiga, depois ela vai levar à morte celular, através da disseminação, e o rompimento, então o caso que a gente chama aqui de esfoliação, a morte do epitélio, epitélio da bexiga, levando com isso, no caso, a um processo inflamatório intenso e o que a gente caracteriza como uma própria infecção já implementada. A doença propriamente dita. A doença propriamente dita nesse caso aqui. Outra situação agora. Então, nós temos o que nós chamamos, entre os fatores de virulência, aqueles que têm a capacidade de aderência na superfície, aderência. Temos enzimas que causam isso. E agora nós temos a outra, que é a capacidade de produção de toxinas. É um outro mecanismo com que as células
causam infecções e lesões nos organismos. Então, nesse caso aqui, nós temos as chamadas exotoxinas e endotoxinas. Então, prestar bem atenção. Nesse caso, as bactérias acabam não entrando nos epitélios. Elas não entram porque elas não têm substâncias de adesão. Elas não fazem isso. O que elas fazem? Algumas bactérias, portanto, liberam toxinas produzidas por ela. Então, seriam exotoxinas ou exotoxinas. Temos aí do tipo Clostridium, Clostridium botulinum, Clostridium tetani, todos os Clostridium difficile, todas aquelas que vão causar, liberar toxinas. Ou bacilos, por exemplo, Opentraces, aqueles que liberam toxinas e que causam lesões a nível de tecidos, como assim o caso, por exemplo, Clostridium botulinum e tetani. E outro caso nós temos aqui as endotoxinas, que são o quê? Toxinas que estão na superfície, ou os próprios antígenos de superfície, os fatores de virulência de superfície, como os LPS, o lipopolissacarídeo. Então isso acontece geralmente durante uma divisão celular ou uma morte celular. Quando o organismo está afetando bactérias, destruindo bactérias, há a possibilidade da morte e liberação desses antígenos, e que atuam como pirógenos, levando muitas vezes, elevando a temperatura corporal e outros danos, como o próprio choque anafilático. É um caso que nós temos. Então, nesses casos que nós observamos aí. Então, aqui, lembrando, voltando à nossa situação, que nós temos as exotoxinas, que são produzidas por determinada bactéria, exotoxina, e as características das toxinas A e B, para estudarmos, portanto, na nossa aula presencial. Então, novamente, o que nós temos a característica aqui das exotoxinas, endotoxinas, choque séptico é um elemento à parte para discutirmos e estudarmos. Aqui voltamos, portanto, nessa característica do macrófago que falamos, em que o macrófago destrói a bactéria. Nessa destruição das bactérias, no caso, elementos, antígenos são liberados, e esses antígenos atingem a corrente sanguínea, indo até o hipotálamo. No hipotálamo, prostaglandinas são produzidas, que levam à produção de febre. Então, nós temos aqui o que a gente chama de respostas pirogênica, causa febre. Então, toda aquela célula destruída que libera esses antígenos de superfície, que vai até a corrente sanguínea, que vai até o hipotálamo responde com febre, que é também um mecanismo de defesa do nosso organismo. Aqui nós temos essas características de exotoxinas e endotoxinas, que vocês vão encontrar um estudo mais detalhado na página 439 do Tortora. Da mesma forma, as bactérias também, que podem ter essas características, que desenvolver esses tipos de toxina, exotoxinas também, 438. E nesse caso aí, nós vamos ter os efeitos que essas bactérias podem causar, as toxinas produzidas em determinadas células. Então, nós temos situações diferenciadas. Temos aqui a Escherichia coli enterohemorrágica, coli enterotoxigênica, Escherichia coli entropatogênica também, e que tem efeitos diferentes. Essas toxinas produzidas, cada uma causa alterações diferentes a nível de superfície. Então, essas toxinas induzem alterações das superfícies celulares, fazendo com que as bactérias consigam entrar. Então, a bactéria libera uma toxina, essa toxina
possibilita, no caso, a entrada, ou muitas vezes a bactéria até acaba nem entrando, né, na célula. Se olharmos aqui, ó, tá uma toxina, né, e que essa toxina causa alterações. Então esse também é um objeto de estudo que faremos presencialmente, pela complexidade que ele exige. Mecanismo de escape, falamos das cápsulas também anteriormente. Então, muitas bactérias possuem essas características, que têm função, no caso, de expressar uma certa capacidade de virulência, como também mecanismo de escape. Então, isso ajuda a impedir a opsonização pelos anticorpos, que leva, consequentemente, à fagocitose, impedir a fusão pelos fagossomos lisossomos, escape dos fagolisossomos citoplasma e resistir às enzimas lisossômicas, no caso com Mycobacterium leprae. Aqui um resumo desses fatores de virulência presentes, portanto, nessas bactérias. As enzimas, no caso, fatores de virulência, flagelos, cápsulas, e um resumo, portanto, dessas substâncias produzidas enquanto adesinas, ou seja, fatores externos de ligação, como enzimas também produzidas. E aí temos as toxinas, que é a última parte que vimos, enquanto fatores de virulência.